Ok, entramos ao vivo. Só ter certeza aqui que as pessoas estão vendo a gente. Ok, eu acho que... agora foi. Bom, pessoal, tudo bom? Eu sou o Caio, eu sou o moderador aqui da live. Infelizmente a gente teve uns problemas técnicos, mas já resolvemos. Perdão pelo desconforto aí para vocês. Bom, esse aqui é o Renan, ele vai dar uma palestra sobre simulações na indústria 4.0. Ele faz parte da SKA e, bom, vai ser um evento incrível, então fiquem atentos. No final do evento a gente vai sortear 3 cursos de SolidWorks, que é uma coisa que está prevista para quem estiver assistindo, e também vamos passar um formulário de feedback. Um formulário de feedback da CEMOV. O Renan, desse cara, vai passar o formulário de feedback da empresa. Então, respondam os dois, por favor. E, bom, vou dar a palavra aqui para o Renan. Pode começar aí, Renan. Tá ok, obrigado, Caio. Obrigado pela disponibilidade de todos, né? Obrigado pelo convite também para fazer essa palestra e trazer um pouco de tecnologia, trazer um pouco de conhecimento para vocês, tá? Então, o objetivo nosso aqui é trazer, então, ferramentas de tecnologias da indústria 4.0, no que se refere a ferramentas de simulação, né? Então, a indústria 4.0, ele é, de fato, um tema bastante abrangente, que envolve diversas disciplinas, né? Vocês sabem disso muito bem, melhor do que eu, inclusive, né? Então, fiz questão de trazer um tema mais específico dentro da indústria 4.0, até porque esse tema, de forma mais abrangente, já está bastante maçante, né? Então, a ideia aqui é trazer uma pequena parte, né, da indústria 4.0 em relação às ferramentas de simulação, para que a gente consiga agregar mais conhecimento em termos dessas tecnologias, tá? Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou Renan Rocha, então trabalho na SK Automação de Engenharias na unidade de Sorocaba, eu sou engenheiro de aplicações aqui. Eu tenho 9 anos de experiência, né, com aplicações de soluções para automação de engenharias e processos industriais, então eu trabalho com aquela sopa de letras ali que vocês conhecem muito bem, né, que são as soluções CAD, CAM, CAI, PDM, PLM, né, então trabalho com a aplicação destas soluções dentro da indústria. Né, em 2019 recebi um prêmio da SolidWorks chamado Elite Application Engineer, que é um prêmio que eles dão para profissionais engajados e profissionais com uma certa experiência nas ferramentas SolidWorks. Né? Acredito que vocês já tenham ouvido falar também. Eu sou tecnólogo em fabricação mecânica, formado pela Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, e também sou engenheiro de produção formado pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Tá? Como o Caio colocou aí, no final eu vou passar ali um link para vocês, por gentileza, preencherem, né, com o feedback do conteúdo que eu estou apresentando aqui para vocês. E nós da SK também vamos sortear um curso, tá? Daqueles que vocês preencherem ali no meu formulário, no caso, tá? Então, fiquem atentos aí que preenchendo o formulário vocês já estarão concorrendo a um curso do SolidWorks, tá? Obviamente totalmente gratuito, tá? Pessoal, então, antes de tudo, aqui gostaria de apresentar rapidamente a SKA. Né? A SKA ela é uma empresa 100% brasileira. Ela foi fundada em 1989, então ela tem mais de 30 anos no mercado. E o nosso foco, então, é a aplicação de tecnologias para a indústria 4.0, uma empresa 100% brasileira. Nós atendemos mais de 10 tipos de indústria ao longo desses 30 anos, né? Ao longo desses 32 anos. A indústria do setor moveleiro, aeroespacial, máquinas, óleo e gás, enfim. Então, qualquer tipo de indústria que tenha necessidade de um processo de engenharia, um processo industrial, nós temos a capacidade de atender. Tá? E o nosso time é bastante extenso, nós temos mais de 300 pessoas trabalhando dentro da SK, dentre eles engenheiros, pessoal de suporte técnico, comercial, time de desenvolvimento, inclusive um departamento de Customer Success, que é um departamento de sucesso do cliente. Tá? A SKA está presente em 12 escritórios espalhados pela região sul e pela região sudeste do Brasil, porém nós atendemos todo o Brasil. Né? Como eu falei, estou na unidade de Sorocaba, mas temos aí outras 11 unidades, né? Inclusive em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, é nossa matriz, que fica ali na Grande Porto Alegre. Em Americana, aqui no interior, nós também temos um escritório bastante grande, com mais de 60 pessoas trabalhando. Então, toda essa estrutura fez da SKA e faz da SKA a maior fornecedora de tecnologia para engenharias da América Latina. Tá? E aqui alguns produtos que nós da SKA representamos e comercializamos aqui no Brasil. Né? Então, o SolidWorks, como comentei,
né, que é a área da minha atuação, principalmente, né? Então, a ferramenta CAD, e dentre outras ferramentas que a SolidWorks atende, né, com aquela sopinha de letrinhas lá, como mostrado, né? Mas a gente tem outras marcas que nós trabalhamos, como Lantec, Markforged, DHP. Markforged e DHP, inclusive, para a parte de impressão 3D e manufatura aditiva. Vou entrar com um pouquinho mais de detalhes isso mais para frente. Tá? E temos também soluções ali para a parte de sistemas de elétrica e eletrônica. Temos plataformas PLM de gestão, né? Ou seja, dentro do departamento de engenharia que é necessário fazer a gestão de todos os documentos, nós temos ferramentas para isso, inclusive para fazer o gerenciamento do ciclo de vida de produto. Tá? Mas aqui no caso, gostaria já de entrar de fato no tema da nossa palestra, que é falar só um pouquinho de um dos tipos de solução que a SK trabalha, que são as soluções voltadas para a simulação de projetos, tá? Não só de projetos, mas também como simulações industriais de forma geral. Mas para entender isso, gente, é importante nós entendermos as revoluções pelo qual a indústria já passou ao longo dos anos, né? Então, como vocês já estão carecas de saber, né, a gente teve lá a primeira revolução industrial ali em 1760 aproximadamente, né, que veio então o advento da mecanização, da energia a vapor, energia hidráulica, né? Então, as coisas que eram muito artesanais passaram a ser mecanizadas naquela época, né? Logo depois, no século seguinte, teve então a segunda revolução industrial, que foi a linha de produção, né? Então, Fordismo, principalmente, né? E o uso em escala de energia elétrica, a indústria do petróleo e a produção em massa, né? Isso foi aproximadamente ali, até o período da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente teve então essa terceira revolução industrial, que foi a automação, que foi ali o uso em escala também da eletrônica, computação, e aí que nasceu as soluções então computacionais de engenharia, como um CAD, como um CAM, né? E agora nós estamos passando pela quarta revolução industrial, né, que é justamente a questão da conectividade. Ou seja, dentro de todos esses processos que existe dentro de uma indústria, muitas informações são geradas, né, e muitas informações podem ser processadas através de soluções computacionais para me estabelecer, então, um resultado que eu consiga utilizar para tomar melhores decisões de forma mais precisa e de forma mais rápida, né? Então, dentro da indústria 4.0, a conectividade, então, ela fala justamente de pegar todos esses processos que são atuais, como computação em nuvem, big data, simulação, realidade aumentada, realidade virtual, manufatura aditiva, inteligência artificial, e conectar as informações entre elas, né? Dentro da indústria 4.0 existem ainda outros pilares além desses, né? Aqui eu só trouxe alguns, né? Então, todos esses pilares, a grande sacada aqui da indústria 4.0 é conectar as informações entre elas, tá? Mas então, aqui no caso, a ideia é trazer só um assunto sobre simulação dentro da indústria 4.0, né? Porque é um tema que atrai bastante curiosidade, é um tema que está crescendo muito dentro das indústrias e também dentro dos ambientes acadêmicos, tá? Então, é importante a gente entender como a simulação se encaixa dentro do cenário da indústria 4.0. Mas antes de começar a falar da parte técnica de simulação, é importante a gente conceituar algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando que eu devo simular? O que eu posso simular? Por que eu devo simular? E como eu devo simular? Então, perceba que tem várias perguntas que envolvem esse processo de simulação. Então, por exemplo, quando que eu devo simular? Para isso é importante a gente entender uma definição sobre o que é simulação. Simular é uma das formas de validar um projeto que, por sua vez, significa, resumidamente, utilizar um método confiável para comprovar o seu funcionamento ou sucesso em condições reais bem claras e definidas. Portanto, devemos simular quando precisamos validar um projeto. Então, aqui alguns exemplos, como a validação de aceitação de mercado de uma determinada ideia ou de algum determinado produto, ou a validação do próprio funcionamento do produto em condições reais. E aqui eu gosto de trazer um exemplo bastante didático para nós entendermos esse cenário, que é o exemplo da pizza. Tá? Então, imaginem que vocês tiveram a brilhante ideia no bairro que vocês moram de montar uma pizzaria. Então faz todo sentido vocês validarem essa ideia antes de vocês investirem tempo e dinheiro na construção de uma pizzaria. E como que vocês vão validar a ideia da pizzaria? Primeiro, é perguntando para as pessoas que moram no bairro se para elas fazem sentido ter uma pizzaria ali no bairro, se elas consumiriam a pizza que você vai produzir ali na tua pizzaria do bairro. Então você precisa validar essa ideia. Então isso é um processo natural de qualquer negócio ou de qualquer produto. E um segundo ponto é o seguinte: você precisa saber se a pizza que você vai fazer é boa.
né? Então, o que você vai fazer? Você vai testar, você vai fazer pizza na sua casa, vai chamar os amigos, vai chamar os familiares, vai pedir para eles provarem. Então, você está fazendo ali, né, de certa forma, um protótipo, né, da pizza que você vai vender. Então, você está validando a sua pizza e você vai ajustando, então, conforme o feedback, as coisas que você precisa fazer na sua pizza, tá? Então, é importante a gente entender esse cenário, porque dentro da indústria é isso que acontece, tá? E então, o que eu posso simular, gente? Ali no caso, eu trouxe o exemplo da pizza, mas trazendo para realidades industriais, né? Eu posso simular, por exemplo, resistência dos materiais, ou fazer análise de movimento do meu produto, se for uma máquina ou algo do tipo. Tá? Então, por exemplo, eu posso fazer uma simulação de esforços no meu produto para saber se ele vai suportar uma determinada carga. Posso fazer uma análise para saber qual é o torque necessário para fazer um determinado movimento, ou seja, extrair comportamentos físicos, né, do meu produto. Ou simulação de fluidos, né, já pensando em produtos ou processos que envolvem fluidos, como água ou como ar. Né? Então, posso fazer uma análise de injeção plástica se eu estou projetando um molde, por exemplo. Né? Ou se eu estou projetando uma válvula, quero saber então se a válvula vai ter uma determinada eficiência, e eu posso fazer então uma simulação de fluido através dessa válvula. Tá? Simulação de fábrica, ou seja, saindo um pouquinho da parte de produto, mas falando de processo. Então, eu posso, por exemplo, simular o fluxo de recursos e pessoas por um layout de fábrica, né? E simular o próprio layout gargalo, saber onde que eu vou ter gargalo antes de montar minha fábrica, antes de montar meu layout, eu posso simular isso. Tá? Inclusive simulações avançadas, ou seja, eu posso simular problemas complexos através da nuvem, ou seja, sem necessidade de simular no meu computador, que às vezes é um computador não tão poderoso para rodar certos tipos de simulação, e também outros fenômenos físicos complexos, como, por exemplo, simulação que vai envolver uma grande deformação, né? Um caso bastante prático e fácil de entender é aquelas simulações de um carro batendo no muro ou batendo num poste e tentando entender qual vai ser o comportamento do carro com essa colisão. Tá? E como que eu devo simular, gente? Né? Então, aqui eu vou trazer algumas formas que as empresas elas simulam hoje em dia quando elas não utilizam uma ferramenta adequada para isso. Então, por exemplo, o protótipo físico. Né? O que é o protótipo físico? É a ideia da pizza que eu comentei com vocês ali, é fazer um protótipo da pizza e dar para as pessoas comerem para receber os feedbacks. Mas vocês concordam comigo que uma pizza, às vezes, eu vou demorar para fazer ela, né? E eu vou ter um custo, né? Estou gastando dinheiro ali para fazer a pizza. Né? Então, só estou tendo um custo ali que eu não vou repor, né? É um custo que depois vou ter que pensar numa forma de conseguir ter o retorno. Oi, pessoal. Bom, a gente teve problemas técnicos aqui, estamos tentando resolver, mas graças a Deus a gente já resolveu. Então, eu vou deixar aqui o Renan vai retomar a palestra a partir da analogia da pizza, na parte de protótipos físicos. Muito obrigado. Ok, pessoal, vamos lá de novo. Voltando, né? Então, aqui eu estava trazendo essa questão da analogia aqui com uma pizzaria. Né? Então, percebam o seguinte, que se eu tenho uma ideia, é importante que eu valide essa ideia. Então, eu preciso, por exemplo, identificar se faz sentido ter uma pizzaria no meu determinado bairro. Eu preciso saber se a minha pizza é boa, se as pessoas vão querer comprar a minha pizza. Então, faz sentido eu fazer pesquisas de opinião. Faz sentido, por exemplo, eu fazer protótipos da minha pizza, ou seja, chamar pessoas para experimentar a minha pizza e saber se ela está adequada. Então, tudo isso vai validar a minha ideia, né? E agora, trazendo isso, então, para um cenário industrial, o que eu posso simular em relação ao meu produto, né? Posso fazer simulações estruturais, né? Então, por exemplo, se eu vou projetar uma ponte, isso é um produto de certa forma. Então, eu preciso saber se ela vai resistir, preciso saber, por exemplo, todas as condições físicas pela qual ela vai passar. Então, eu posso simular isso. Né? Pensando agora na simulação de fluidos, né? Ou seja, pensando na necessidade de problemas físicos que envolvem fluido. Né? Pode ser uma análise aerodinâmica, por exemplo, para fazer uma validação de uma carcaça de um carro, ou de um bico de avião, de uma asa de avião, ou simulação que envolva injeção de plástico, se o meu produto é um produto plástico, eu preciso fazer o molde dele. Né? Então, envolve muita coisa que a gente pode explorar aqui dentro. Simulação de fábrica, pensando em simulação de processos fabris, né? Ou seja, não só simulação de produtos, mas também simulação de processos. Né? Então, fazer uma simulação do fluxo de recursos, fluxo de pessoas, fluxo de pessoas através de um layout de fábrica para eu saber se é um layout adequado para eu montar a minha fábrica, identificar possíveis gargalos.
né, e simulações avançadas, que podem envolver, então, simulação em nuvem, né, ou seja, simulação que não envolve o meu hardware específico, mas envolve, então, as capacidades da nuvem, né, inclusive. Isso é um ponto importante da indústria 4.0. E também simular fenômenos físicos mais complexos, que envolvam, por exemplo, grandes deformações, como, por exemplo, a colisão de um carro no muro ou num poste, por exemplo. Né? E como que eu posso simular, então? Né? Isso aqui trazendo para vocês a realidade de muitas das indústrias que elas acabam simulando de certa forma, mas às vezes não com uma ferramenta adequada. Então, uma coisa que é muito utilizada são os protótipos físicos, né? Então, no caso da pizza, ali era um protótipo físico, mas um protótipo físico ela vai demandar o meu tempo, né, de construir aquele protótipo e vai gerar custo. Precisei gastar dinheiro com os ingredientes da pizza para montar isso, né? Montar a pizza que ó, as pessoas vão experimentar. Então, ela é uma solução, porém, talvez não a mais adequada. Cálculos analíticos, né? Ou seja, se for um problema físico, eu posso fazer cálculos na mão, mas se limita a projetos simples, né? E é pouco preciso e inflexível, né? Então, cálculos que são extremamente complexos é impossível fazer na mão. É por isso que tem um computador. E acaba sendo pouco preciso e inflexível, né? Se eu tiver alguma necessidade de mudança no meio do caminho, eu vou precisar refazer todo aquele cálculo, né? E ter todo aquele retrabalho. Né? E por último, não simular, né? Que é simplesmente fazer um projeto, né? Vou abrir minha pizzaria, por exemplo, sem simular nada, né? Então, baseado só no meu know-how, expertise, e eu posso acabar tendo problemas, tá? Porque eu não validei a minha ideia, ou foi na tentativa e erro causa perda de tempo, causa dinheiro consumido, e as decisões acabam sendo tomadas sem nenhum tipo de critério científico, né? Então, dentro do cenário de simulação digital, a ideia, então, é resolver todos esses problemas, né? Como, por exemplo, democratizar o conhecimento, né? Ou seja, o conhecimento não está em específico em uma pessoa baseado só na expertise e know-how dessa pessoa, né? Você consegue democratizar ao longo de todas as pessoas dentro da organização. Né? Os resultados, eles são precisos e de baixo custo, né? Então, não precisei construir protótipo, né? E um ponto importante, tá, gente? Apesar de eu falar que não precisei construir um protótipo, a ideia é que a gente construa um protótipo só lá no fim do processo, mas um protótipo só para validar aquilo que a gente já simulou, né? E a validação é bastante ágil e flexível, e é um conceito alinhado com a indústria 4.0, justamente por conseguir, então, se beneficiar do fluxo de informação para processar essas informações e me apresentar um resultado de forma totalmente digital, e também como uma forma de compartilhar a informação daquilo que foi simulado com todas as pessoas de forma bastante rápida e fácil. Tá? E a última pergunta aqui, por que simular? Né? Qual que é a importância da validação da simulação, né, no ciclo de vida do produto? Né? Então aqui eu trouxe para vocês um gráfico, né? Esse gráfico ele é em função ali do dinheiro que eu estou consumindo em um determinado projeto em função do tempo. Né? Então imaginem o seguinte, que vocês abriram uma empresa ou vocês trabalham para uma empresa e vocês estão desenvolvendo um produto. Então, vocês estão projetando, vão precisar validar esse projeto, esse produto, vão precisar fabricar. Então, até esse momento, vocês estão apenas consumindo dinheiro, gastando dinheiro nesse processo. Até que chega um determinado ponto que vocês lançam um produto no mercado. Então, a partir do momento que lança no mercado, vem as vendas, a distribuição, o faturamento. Até que chega, então, o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Então, eu paguei tudo aquilo que eu já consumi de grana. Né? Então, chega um determinado ponto que é o fim da vida, ou seja, eu continuo vendendo, daí começa a ter o meu lucro, né? Então ele chega ao fim da vida que entra em declínio aquele produto. Né? Isso aqui é bastante comum, por exemplo, na indústria de smartphones, né? Em que, por exemplo, a Apple todo ano lança um produto novo, porque chega no fim da vida, tem o declínio das vendas, e nesse momento, então, elas lançam um outro produto, e daí volta toda essa curva novamente. Né? Então, o que nós temos aqui é o tempo de lançamento, que é importante, e também esse custo de desenvolvimento. Né? Então, qual que é a nossa grande função como pessoas que trabalham dentro da indústria, pessoas que estão ali da área de engenharia? Né? É reduzir ao máximo o tempo de lançamento e reduzir também o custo de desenvolvimento, para que eu tenha um lançamento do produto antes, tá? Então, esse lançamento do produto, ele tem que acontecer antes, né? E a gente tem, então, um custo de desenvolvimento menor, para que a gente consiga esticar o meu ciclo de vida desse produto para que eu consiga maximizar, então, a lucratividade. Então, eu tenho maior tempo de ciclo do produto e maior lucratividade. Então, em grosso modo, gente, é esse o nosso papel. É reduzir o tempo de lançamento e reduzir os custos de desenvolvimento daquele produto que a gente está lançando no mercado. Então, é dentro desse cenário que eu vou falar sobre o SolidWorks Simulation, que é uma ferramenta de simulação da marca SolidWorks, né, que talvez seja aí, a marca mais conhecida no mercado em termos também de simulação.
Em termos de CAD, é a ferramenta líder de mercado, né? No CAD 3D SolidWorks, tá? Então, aqui no caso, gostaria de trazer aqui alguns exemplos, né, de fenômenos físicos que são capazes de serem simulados dentro de uma ferramenta como essa. Como, por exemplo, verificar as tensões, deslocamentos e deformações do produto com uma determinada carga, né, a temperatura, né, como, por exemplo, a vibração, para fazer uma análise de ressonância. Né? A análise de ressonância, não sei se vocês estão familiarizados, mas, por exemplo, quando você pega na televisão ali, um programa de televisão que pega uma pessoa para gritar em frente a uma taça de vinho, e a taça de vinho começa a vibrar e vem a vibrar e depois a quebrar, né? Esse fenômeno é um fenômeno de ressonância, né? Então, o que acontece dentro das mecânicas, né? Dentro da engenharia mecânica de forma geral. Né? Então, por exemplo, eu posso ter uma ponte que vibra e ela pode vibrar justamente por ressonância em relação a alguma coisa que está ali acontecendo perto. Né? Eu tenho vários casos aí de vibração de pontes justamente por causa do vento. Né? O vento entra em ressonância com a ponte. E tem vários outros exemplos, né, de ressonância. Tudo isso a gente pode simular. Como, por exemplo, a flambagem. Se eu tenho uma carga axial muito grande, eu posso ter algum tipo de desequilíbrio por conta da flambagem. A fadiga, para calcular o ciclo de vida do produto. Fenômenos não lineares, quando envolve grandes deformações, como o exemplo, por exemplo, se eu tenho um carro que bate no muro ou num poste, eu vou ter uma grande deformação daquele produto. Análises dinâmicas, que envolvem cargas dinâmicas, enfim. Então, a gente tem diversas possibilidades que a gente pode simular. Dentro da simulação de movimento, a gente pode, então, simular velocidades, aceleração, forças, os torques necessários para um determinado movimento, as trajetórias, os atritos entre as peças, né, quais são as forças envolvidas nos atritos, também calcular os amortecimentos, tá? E gerar gráficos de tudo isso, como vocês podem ver na tela. Então, tem uma movimentação de um determinado robô, então eu quero calcular suas trajetórias, suas acelerações, os seus movimentos e gerar gráficos disso. Então, tudo isso é possível via simulação, tá? E eu vou usar um exemplo aqui para vocês de um transportador de tarugos, né, feito aqui dentro do SolidWorks. Então, imagina o quanto de respostas que a gente tem que extrair de um projeto como esse, que é um projeto simples, né? Então, imagina que vocês têm ali aquela região onde vão ficar armazenados os tarugos, eu tenho, então, aquela esteira, né, que vai ser responsável por fazer a movimentação do tarugo. Né? Então, o tarugo vai ali para a esteira, eu tenho que movimentar ela. Né? Então, olha só quantas perguntas nós temos aqui. Ó. Qual que é o torque necessário para fazer esse movimento da esteira? Né? Qual que é a tensão necessária, por exemplo, qual é o material necessário para suportar as cargas envolvidas? Qual que é o dimensionamento correto do eixo? Né? Então, ou seja, são muitas perguntas que envolvem um projeto como esse que uma ferramenta de simulação pode nos ajudar a responder. Então, imaginem aqui nesse cenário, né? Então, tem um produto desenvolvido dentro do SolidWorks, né? Então, tem todo o projeto dele criado aqui dentro, é em 3D, obviamente, e eu tenho, então, uma parte resumida do produto, né? Que é a parte só da esteira com os tarugos, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a possibilidade, então, de fazer uma análise do torque necessário para fazer o movimento. Então, a gente coloca, por exemplo, condições físicas como a gravidade, a gente coloca todos os contatos entre as peças, tudo isso de forma bastante interativa e totalmente digital dentro de uma ferramenta como o SolidWorks. Então, aqui nesse caso, a gente coloca todas essas informações das grandezas físicas, como os atritos envolvidos, a gravidade, o movimento que eu quero através de um motor rotativo. E o que eu quero extrair aqui? O torque necessário para fazer esse movimento. Então, ele me gera ali um pequeno vídeo, né, uma pequena simulação desse movimento. Então, não interpretem mal, isso aqui não é só uma animação, ela é justamente, então, uma análise física do movimento. E olha só, ele me informa, então, em gráfico, qual foi o torque necessário para fazer esse movimento. Então, a gente chega aqui a um valor de aproximadamente ali 72 Nm, né? Então, aqui, obviamente, de forma mais didática, né? Aqui certos atritos foram desconsiderados, né? Mas só para a gente extrair essa informação. Então, olha só o que eu posso fazer agora nesse momento. Pegar esse torque e fazer, então, um dimensionamento do eixo, que vai ser responsável pelo movimento. Então, eu posso fazer, então, uma análise que vai envolver as tensões geradas no eixo a partir desse torque. Então, eu coloco o torque, coloco ali, por exemplo, quais são as regiões onde ele vai estar apoiado, e depois o sistema, então, me apresenta o resultado em tensão, deslocamento gerado. Né? Então, olha só, o torque foi colocado ali na ponta do eixo, né, que é a ponta onde vai estar conectado com o motor, e ele me apresenta todas as tensões, o deslocamento gerado pela carga, e esse comportamento físico, então, a partir do eixo.
Mas o mais interessante aqui é o seguinte, que eu posso ir além, eu posso fazer uma análise de fadiga, como por exemplo. Então, aqui no caso, eu fiz uma análise para um único ciclo de carga, agora eu quero saber qual é o comportamento para vários ciclos de carga. Então, aqui no caso, eu verifico que ele fala assim, olha, você tem aproximadamente 47 mil ciclos ali na região daquele raio, né? Então, pode ser que eu tenha algum problema e algum defeito ali naquele raio a partir daquela quantidade de ciclos, né, de carga. Tá? E pensando também na análise da estrutura, né? Percebe então que eu posso fazer agora na outra parte do meu projeto uma análise só na estrutura, onde eu posso colocar todas as cargas envolvidas, posso definir os materiais, posso definir absolutamente tudo, onde vai estar a carga, qual é a magnitude dela. Então aqui no caso uma carga de 2.000 newtons, que seria ali os pesos dos tarugos, né? Posso colocar ali então o peso da própria esteira em cima da estrutura, para depois então fazer um estudo das tensões geradas aqui. Ó. Isso aqui é uma coisa muito bacana, porque a gente já consegue, então, ter essa visão de forma muito fácil, né, de forma bastante intuitiva, de todos aqueles valores que estão envolvidos nos comportamentos físicos do projeto. Então, olha só, aqui a gente já percebe qual é, então, o deslocamento gerado, a tensão gerada na estrutura, e a partir disso tomar melhores decisões, né? Será que eu preciso colocar uma estrutura maior? Será que eu preciso colocar um material mais resistente? Então, todas essas perguntas que envolvem o projeto eu sou capaz de responder através de uma ferramenta de simulação digital como essa. E aqui, ó, lembre que eu comentei com vocês sobre a ressonância, né? Então, aqui é um exemplo de uma validação de ressonância. Então, ele vai me dar aqui quais são os modos de frequência, ou seja, quais são aqueles modos de frequência em que se eu tiver alguma coisa oscilando numa frequência muito parecida com esses modos de frequência natural da estrutura, tende a ter uma vibração no meu produto. Então, se eu vou ter essa vibração, ele vai tender a falhar mais rápido, né, ter defeitos ali de forma mais rápida, ele tende também a gerar ruídos, né, que obviamente são indesejados ali dentro do meu projeto. Então, ele me dá ali, ó, 33 Hz, 39 Hz, 47 Hz são os modos que são os modos de vibração, né, que são as frequências naturais desse produto. Então, cada produto com sua geometria, com seu material, vão ter modos de frequência natural diferentes. Tá? E agora trazendo um exemplo aqui relacionado à fluidodinâmica, né? Então, como falei, ó, análise de uma válvula, uma análise de mistura, uma análise, por exemplo, de comportamento físico dentro de um ambiente, né? Ou seja, uma análise de temperatura de ambiente para fazer dimensionamentos de ar-condicionado, ou inclusive de temperatura dentro de componentes eletrônicos. Né? Então, posso capturar a velocidade do fluido, a temperatura, a pressão, a trajetória do fluido, todas as misturas e toda a aerodinâmica dele dentro de um determinado projeto. Então, tudo aquilo que envolve um fluido, eu posso também estar calculando dentro de uma simulação digital. Né? E aqui vou trazer um exemplo para vocês que infelizmente está na moda, né, que é o respirador mecânico. Né? Então, envolve muitas perguntas físicas, né, dentro de um respirador mecânico. Né? Então, por exemplo, né, como que eu configuro uma análise aqui dentro do SolidWorks? Aqui é um produto chamado Flow Simulation, que é a parte de simulação de fluidodinâmica. Né? Então, aqui no caso, o que eu quero calcular? Eu quero saber se eu estou conseguindo aquecer de forma adequada o ar para entrar dentro do paciente. Né? Então, aqui no caso, eu tenho só a parte que envolve ali, o aquecimento do ar e a tubulação. Né? Então, aqui no caso, um exemplo também bastante didático para ficar fácil de entender. A gente determina ali, por exemplo, o material daquela região ali, que é aquele cubo ali com aqueles tubos, né? Que vai ser responsável pelo aquecimento do ar. A gente coloca, então, a entrada do ar, que isso vem de um compressor, por exemplo, né? Pode vir de um compressor. A gente pode colocar a temperatura do ar que está entrando ali naquele componente, né? Então, no caso aqui, a temperatura ambiente. E a partir disso, então, a gente pode colocar quais são as fontes de calor, né? Então, a gente tem aqui a fonte de calor que está entrando, que está aquecendo, né? Como se fosse uma espécie de resistência, né? E a gente tem ali no final, por exemplo, a saída de ar, né? Onde tem que sair o ar para dentro do paciente, né? Então, aqui no caso, eu quero saber como está se comportando esse aquecimento do ar ao longo desse produto, ao longo da tubulação. Tá? Então, eu preciso validar isso para saber se está adequado o ar que vai chegar para o paciente. Tá? Então, a partir disso, a gente tem os resultados da análise. Né? Então, eu posso fazer uma análise com o próprio fluxo. Né? Então, ele está entrando o ar, que tem o ar ele já é um ar umedecido, com a temperatura ambiente. Então, a gente já tem aqui, por exemplo, os gráficos informando a temperatura.
A gente já tem, então, olha só, a temperatura nas paredes do tubo, né, a temperatura que está sendo gerada nas paredes da tubulação, né, a gente já tem outras informações que são bastante pertinentes também, como, por exemplo, o gráfico, aqui no caso, ó, pegando aqui aquela região do final do tubo, como que a temperatura se comporta, então a gente percebe que a temperatura está subindo aos poucos, né, na região do fim do tubo, tá? Inclusive, ele vai me falar qual é a temperatura média na saída do tubo, né? Então, aqui está uma temperatura média de aproximadamente 36,9 graus. Então, eu sei que pode estar adequada essa temperatura, né? Próximo da temperatura humana. Então, eu sei que esses componentes que eu estou desenvolvendo aqui para esse cenário, eles estão adequados, né? Então, tudo isso pegando via uma simulação digital, gente. Inclusive, ele pode me colocar aqui quais são as informações, ó, uh, o ar umidificado, né? Qual que é a umidade do ar aqui, né? Então está 30%, então talvez esteja pouco essa umidade, então talvez eu precise melhorar isso. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode capturar de informação dentro de uma simulação digital, que a gente captura então de forma rápida e de forma barata, né? Isso que é importante entender. A gente consegue então entender o nosso projeto de forma rápida e de forma barata, tendo poucos custos nesse processo. Tá? E por último aqui a parte de injeção plástica, né? Acho que é importante trazer também essa capacidade de simulação, né? Então, se eu quero simular um molde plástico, né? E entender o comportamento da injeção plástica para saber se o produto que eu estou injetando vai sair dentro daquilo que eu estou esperando, né? Então, posso capturar o tempo de injeção, o preenchimento do molde, se eu vou ter algum tipo de defeito como rechute ou bolhas, o resfriamento da peça, né? Que obviamente é um plástico derretido que vai ter que resfriar. Eu quero saber esse tempo de resfriamento. Se eu posso ter problemas de empenamento, que são aquelas deformações visuais na peça, né? Que eu posso ter depois da injeção plástica. Então posso simular esse processo também de forma bastante fácil e bastante rápida dentro dessas simulações digitais, tá? E gostaria de trazer a computação em nuvem, né? Que é um ponto importante no que se refere a novas tecnologias de simulação, né? Então aqui eu trago uma ferramenta chamada Simulia, né? Que é uma ferramenta bastante avançada, inclusive, ó, vou passar para vocês aqui um conteúdo bastante bacana que foi utilizado o Simulia para fazer o hospital de campanha lá de Wuhan, lá na China, lá no começo da pandemia. Né? Então era urgente fazer aquele hospital, né? Aquele hospital de campanha. Então não dava tempo de fazer protótipo. Então foi utilizado o Simulia para saber qual era a melhor forma de estabelecer, então, toda a parte de tubulação, toda a parte de troca de ar do hospital, porque é um ar totalmente contaminado, né? Então eu precisava saber quais são as formas mais adequadas de fazer essa troca de ar. Então tudo isso foi simulado através do Simulia. Não deu tempo de fazer protótipo, né? Uma ferramenta também que é da mesma desenvolvedora da SolidWorks. Tá? E um outro ponto importante aqui na parte de simulação, né? Vou trazer esse outro exemplo aqui, que é a análise de impacto, né? Que até comentei anteriormente. Então, eu posso colocar a geometria de um carro contra um muro e fazer uma análise bem rápida de impacto. Simplesmente saber qual é o comportamento material ali de toda a carcaça do carro, né? Quais são as deformações. Posso fazer aqui diversas interações, né, com esse estudo, né? Para identificar, então, se o meu projeto está adequado quando a gente fala de um fenômeno físico complexo que envolve diversas deformações em diversas peças. Né? Então, isso aqui é um fenômeno complexo que a gente pode calcular também via nuvem. Isso aqui é uma coisa muito bacana, fazer uma vista em corte para identificar internamente qual foi o comportamento, né? Então, tudo isso a gente consegue simular através dessas ferramentas compostas aí dentro da indústria 4.0. Tá? E, além disso, gente, nós podemos simular, então, não só produtos, como eu comentei, mas como também processos, né? Então, eu posso simular, por exemplo, um layout. Nesse layout, então, eu posso identificar, então, quais vão ser os tempos de trabalho, quais vão ser os gargalos, os recursos envolvidos, e tudo isso de forma totalmente digital, né? Então, aqui um exemplo baseado em um 2D, que depois virou um 3D, já com as minhas linhas de máquina, com todo ali o fluxo, então, do produto através de uma linha Fabril, né? Um outro exemplo que é bastante importante aqui é o exemplo, então, de pessoas e de próprio produto, né? Então, quanto tempo o meu produto vai ficar numa determinada máquina? Se eu for ter um gargalo ali, você vai juntar peça ali na fila. Então, quanto tempo eu estou demorando nesse processo? Quanto tempo eu tenho dentro desse processo que está agregando valor e quanto tempo não está? Gerar gráficos disso, gerar resultados disso, para que a gente tome melhores decisões, né? Então, tudo isso, gente, né? Fique claro que é dentro de uma tela de computador,
que a gente faz, né? Então, a gente toma todas essas decisões que são importantes dentro de uma indústria, né? Seja voltada ao produto ou seja voltada ao processo, sem precisar sair do computador. A gente só está usando, então, as ferramentas de simulação para fazer esses cálculos e essas interatividades com o nosso produto, com o nosso processo. Tá? Bom, gente, aqui eu gostaria de trazer um outro exemplo, voltando um pouquinho para a parte de análise estrutural, né, que é um estudo de topologia. Né? Esse aqui é um estudo que eu gosto bastante de trazer, porque ele é mais um degrau dentro das tecnologias de simulação que as indústrias vêm subindo ao longo do tempo, né, dentro dessa escada de tecnologia. Então, imaginem que vocês, dentro da indústria, foram responsáveis por projetar um suporte. E esse suporte, então, ele tem alguns requisitos, como, por exemplo, ele tem que ter a face de trás ali fixa, porque ele vai ficar numa parede, e a face de cima tem que aguentar uma carga de 10 mil newtons. Né? E ele precisa ter um fator de segurança de pelo menos 3. Então, significa que o suporte não pode aguentar 10 mil newtons, ele tem que aguentar 30 mil newtons, que é o fator de segurança de 3. Né? Então, o que acontece? É óbvio que eu não vou projetar um suporte totalmente maciço daquele jeito. Né? Maciço vai ficar pesado, vai ficar caro, porque envolve muito material. Né? Então, a gente vai fazer um alívio de peso. Então, esse alívio de peso que vocês estão vendo na tela é o alívio de peso tradicional, que é o que a maioria dos projetistas faria. Né? Só vai fazer 2 alívios ali no meio, manter um suporte no meio e manda bala no projeto. Né? Então, o que acontece? Dentro do estudo de topologia, né, a gente pode falar para o computador falar assim para mim, ó, viu, me mostre qual é o melhor formato dessa peça diante desses requisitos. A face de trás não pode mexer e a face de cima tem que suportar a carga, então ela também não pode mexer. Então, como que eu posso retirar material de forma mais eficiente? Então, o sistema me traz isso. Ó. Ele fala que essa é a forma mais eficiente de eu fazer esse suporte. E eu, inclusive, posso colocar algumas regras. Né? Eu posso falar, olha, a peça ela tem que ser simétrica, ela tem que ser uma peça fabricável, né? Pensando, por exemplo, no forjamento para gerar um molde. Um outro termo para isso de topologia é o design generativo, que pode ser um outro termo que vocês podem vir a ouvir ao longo do tempo aí, ao longo dos anos. E também tem o termo de impressão 3D, né? O que significa isso? Significa que esse estudo topológico, feito pelo software, ele pode ir direto para uma máquina de impressão 3D, para imprimir direto aquilo que ele calculou, sem precisar projetar de novo. Tá? Mas pensando então que eu peguei aquela sugestão do software e refiz o meu suporte. Então, baseado então naquela sugestão do software, né? Ou seja, é um modelo baseado no resultado topológico. Então, olha só o que nós temos aqui. Nós temos uma comparação agora com o modelo tradicional. Então, tem o modelo tradicional e o modelo topológico. Então, olha só os resultados que nós obtemos. Usando o mesmo material, que é o aço 1020. Tá? Então, a massa do primeiro, do modelo tradicional, foi 1,210 kg. Do modelo topológico, foi 1,173 kg. Tá? Então, já teve uma redução de massa. O fator de segurança foi 3,28 no modelo tradicional. E no modelo topológico foi 4,82. Então, qual a conclusão que nós chegamos disso? Né? Foi justamente o seguinte, que no modelo tradicional nós temos um modelo bom. Por que ele é bom? Porque ele atende meus pré-requisitos, inclusive o fator de segurança. Ele não tem um fator de segurança maior do que 3. Né? Mas o meu modelo topológico, ele é muito mais que bom, ele é um modelo ótimo. Por quê? Porque ele foi 32% mais resistente, né? Ou seja, ele teve um fator de segurança 32% maior, e ainda de quebra ele foi 3% mais leve. Então, aqui é um exemplo bastante didático que eu quis trazer para vocês, para entender, então, esse cenário dentro das indústrias, né? Porque o que a gente mais vê por aí hoje são projetos bons, que atendem os requisitos, mas não são projetos otimizados. Então, pensando no modelo topológico aqui, se ele é 32% mais resistente, significa que eu poderia talvez tirar mais material e fazer meu produto ficar mais barato. Eu poderia talvez trocar o próprio material para um material mais barato e menos resistente, mas que ainda atende meus pré-requisitos, para ter um produto mais barato. Então, essa é a nossa função, né? Não é só ter modelos bons, né? É ter também modelos ótimos, né, para o nosso cliente final. E isso também vem de encontro com a manufatura aditiva, né, que é a impressão 3D. Então, aqui alguns exemplos, né, como eu falei anteriormente, lá no começo nós trabalhamos com a Markforged e com a HP, que são duas marcas aí fabricantes de impressoras 3D, né, inclusive para materiais poliméricos e materiais metálicos também, né. E aqui eu gostaria de trazer esses exemplos aqui, gente, no seguinte sentido, né, que muitas pessoas entendem a manufatura aditiva apenas como um processo para fazer protótipos. Né? Vou fazer um protótipo do meu produto, então vou imprimir em 3D. E sim, ela é uma finalidade para isso, ela tem essa finalidade, porém vai muito além.
como, por exemplo, criar ferramentas e dispositivos para o meu processo via manufatura aditiva. Ou, dependendo do tamanho do meu lote de peças, eu posso fazer minha peça final via manufatura aditiva. Né? Hoje em dia, nós já somos capazes de imprimir tanto materiais plásticos, né, poliméricos, e também materiais metálicos. Né? Inclusive, né, hoje em dia é muito comum já navios que vão fazer viagens longas terem, por exemplo, impressoras 3D dentro deles, né? Justamente porque se quebrar alguma peça, alguma coisa, você está ali e já faz a impressão 3D daquela peça e já faz a manutenção. Né? E se for depender de vir uma peça de outro lugar, vai ficar inviável. Né? Então, já é uma realidade essa questão das impressoras 3D. Inclusive, eu convido vocês a entrarem no site da SK e fazerem um tour digital pelo nosso centro de manufatura digital. Inclusive, é o maior centro de manufatura digital da América Latina. Então, a gente tem vários exemplos de diversas máquinas, cada um com a sua aplicação, né, com a sua aplicação específica. Né? Então, a gente tem lá as informações das máquinas, alguns exemplos de peças impressas, temos ali um descritivo que vocês podem ter acesso para entenderem, então, um pouquinho mais sobre essas tecnologias de manufatura aditiva que faz total sentido dentro também da indústria 4.0. Tá? E aqui, gente, um pequeno desafio para vocês aí, tá? Que eu gostaria de fazer para vocês, tá? Por exemplo, imaginem que vocês precisam projetar essa estrutura, né? E essa estrutura, então, ela tem que suportar ali uma carga vertical de 16 mil newtons, né? E ela tem que ter um fator de segurança de pelo menos 2, tá? Então, como se fosse uma mesa, né? Que vai suportar uma carga ali vertical de 16 mil newtons, tá? Então, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, né? Qual vocês acham que é o melhor formato aqui? 30 graus, 45 ou 60? Vocês fariam ali com 30 graus, 45 ou 60 aqueles suportes, né? Então tem a mesma quantidade de barras, mesmo material. A única coisa que está mudando é o formato ali do ângulo que está sendo colocado as barras, tá? Então, aí, não sei se o Caio está me ouvindo. Caio, se estiver me ouvindo aí, seria importante agora habilitar ali para eles responderem. Bom, pessoal, vocês podem responder no chat que eu passo pro Luiz, pro Renan. Fiquem à vontade. Eu não sei se eu tenho acesso ao chat, né, Caio? É isso, né? Isso. A Camila Santos e o William Castro falaram 45 graus. 45 é um bom palpite. Enfim, vamos ver se tem mais algumas respostas aí, senão já vamos lá para a apresentação novamente. Muita gente respondeu agora, a maioria chutando 45 graus. Chutando não, né? Não sei se vocês chutaram. Pode ser. Eu acho que é um chute, hein? Eu acho que é um chute. Mas é o seguinte, gente, vamos à resposta aqui então, tá? É o seguinte, 30 graus ele é bom, tá? Porque a gente consegue atingir ali uma flexão máxima, né? Ou seja, um deslocamento máximo pela carga de 0,86 milímetros, né? E o fator de segurança foi 2,17. O melhor foi 45 graus, né? Teve ali um deslocamento de 0,71 milímetros com um fator de segurança de 2,52, né? Mas o ótimo, gente, foi o de 60 graus, ó. Né? Então a gente teve ali uma flexão máxima de 0,57 e um fator de segurança de 3,13. Tá? Então percebam. Oi, Caio, pode falar. O Renan chutou, o Renan e o Lucas chutaram no último momento de 60 graus, então parabéns para eles. Acertaram, mano. Mas aqui, gente, eu quis trazer esse exemplo porque, olha só, né? Percebem como é contra-intuitivo, né? Todo mundo acha que é o 45 graus, né? Por quê? Porque é o que você vê por aí. Por aí é 45 graus, que é mais bonito, ele é simétrico, né? Mas não é o que dá o melhor resultado em termos de eficiência de estrutura, né? E como que você pega isso, né? Ou você faz um teste físico para pegar isso, ou você analisa digitalmente. Então, eu sei que aqui com 60 graus é o melhor resultado em termos de estrutura, tá? Então, sabendo que precisamos de uma estrutura com no mínimo fator de segurança de 2, qual das estruturas é a melhor solução?
Porque todas elas atingiram o fator de segurança de 2. Então a resposta é a seguinte, que a minha estrutura de 60 graus ela está superdimensionada, porque ela teve um fator de segurança de 3,13, mas ela só precisaria de um fator de segurança de 2. Então eu posso reduzir ali, às vezes, para um material mais barato, ou ali colocar barras de perfis menores, né, para que ele só chegue no fator de segurança de 2. E assim eu consigo, então, reduzir o custo do meu projeto e manter a qualidade, porque está mantendo o requisito do projeto. Tá? E quais são os tabus que nós enfrentamos na simulação? Eu acabo visitando muita empresa, tá, gente? Então eu acabo ouvindo bastante coisa. Como, por exemplo, nossas peças nunca quebram. Se a peça do cara nunca quebra, é porque a peça dele está superdimensionada. Né? É uma peça que, assim, primeiro que é uma mentira, né? Que em algum momento vai quebrar, basta ter o tempo suficiente, né? Então a nossa peça ela nunca quebra. Então não pode ser que seja um produto que esteja superdimensionado, né? Sempre alcançamos o melhor projeto na primeira tentativa. Se o cara não usa simulação, não tem como ele saber isso, né? É só uma percepção dele, né? Ou não se aplica às nossas peças, por achar que às vezes a peça é muito simples, né? E achar que essa tecnologia de simulação não se aplica, também é uma falácia. Ou a simulação toma muito tempo. Na verdade, o que toma muito tempo é validar o protótipo físico. Isso toma tempo. A simulação é justamente para reduzir esse tempo, né? Ou o nosso engenheiro já sabe tudo sobre o nosso produto, né? Enfim, daí você não pode ficar na mão de uma única pessoa que sabe tudo sobre o produto, e sem contar que às vezes aquilo que ele sabe tudo é só uma percepção errada, do mesmo jeito que ele pode ter essa percepção errada sobre 45 graus, 60 graus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas percepções, né? A gente tem que ter todas as informações baseadas em critérios científicos, né? E não só em percepção, né? E isso requer um especialista? Também não. A ferramenta de simulação não foi pensada para só um especialista utilizar. Lógico que precisa ter um conhecimento básico, né? Mas é um conhecimento básico que um engenheiro tem, que um tecnólogo também tem, né? E software de simulação são muito caros, né? Na verdade, o que é caro é não simular, né? Porque quando você não simula, isso implica em custos que às vezes você não está levando em consideração, como alto tempo para lançar o produto no mercado, ou como, por exemplo, ter muitos protótipos no processo, né? Então, tudo isso aqui, gente, é fake news, não levem em consideração quando vocês ouvirem isso, tá? Então, não tenham um preconceito com ferramentas de simulação dentro dos processos industriais, tá? E o que a gente não pode deixar acontecer, gente, né? É isso aqui, ó. Primeiro, não sei se vocês lembram, lá em 2016, que caiu a ciclovia ali, né, do Rio de Janeiro, né? Isso foi para a Olimpíada, isso foi alguns meses ali, né, depois das Olimpíadas, se eu não estiver enganado, né? Então, o que aconteceu aqui? Foi alguma coisa que não foi levado em consideração ali no projeto. Talvez se eu tivesse simulado corretamente esse projeto, talvez eu conseguisse identificar que eu ia ter uma falha. Inclusive, se eu não me engano, morreram pessoas nesse acidente aqui. Tá? Então, olha só, né? O problemão. E um outro exemplo foi o viaduto em São Paulo em 2018, né, da Marginal Pinheiros, né, que cedeu ali, né, aquele pilar, né? Então também era algo que a gente poderia capturar em simulação e entender ali o problema que aconteceu, né, para que obviamente isso não aconteça. Por que não aconteça, né? Porque quando isso acontece é porque falhou alguma coisa na etapa do projeto, né? Então são coisas que a gente precisa tomar muito cuidado e não podemos deixar acontecer, tá? Então, só para finalizar aqui, gente, nas tecnologias de simulação da indústria 4.0 nos permitem extrair informações e respostas pertinentes ao projeto de forma rápida e precisa, através de uma interface simples, intuitiva e colaborativa, né? Aumentar a tecnologia envolvida no projeto, de tal forma a aumentar a qualidade, o valor agregado e reduzir o prazo de entrega aos clientes, e reduzir os custos de desenvolvimento ao tomar decisões de forma antecipada, economizar recursos físicos para alcançar um produto final otimizado, né? E por último, uma frase que eu gosto bastante, eu sempre trago nas minhas apresentações, né? O que puder ser digital vai ser digital, não tem jeito. Né? Muita coisa na nossa vida pessoal já é digital, né? Ninguém imagina hoje em dia ir na locadora alugar filme, né? Você tem o Netflix, que é um processo digital. Mesma coisa para música, ninguém imagina hoje comprar um CD numa loja, não, simplesmente você vai lá e assina o Spotify. E vale ressaltar também, gente, que a tecnologia ela não veio só para mudar as formas de acessá-la, né? De acessar os benefícios. Ela veio também para baratear o processo, né? Então hoje você paga R$ 30 ali no Spotify e você tem acesso a uma infinidade de músicas. Antigamente R$ 30 era um DVD de uma banda, né? Então o processo se tornou mais barato graças à tecnologia. Então a simulação está dentro desse cenário também, né? De fazer um processo que é caro dentro das empresas se tornarem baratos, né? Que é o processo então de validação dos nossos produtos, tá? Pessoal, espero que tenha atingido a expectativa de vocês, que vocês tenham gostado do conteúdo, tá?
Aqui tá meus dados, tá meu LinkedIn aí, caso vocês queiram me adicionar no LinkedIn, tá ali meu WhatsApp também, caso alguém queira tirar alguma dúvida. Fiquem à vontade também, quem quiser mandar currículo, tá? Fiquem à vontade para mandar ali no meu e-mail, renan.rocha.sk.com.br, caso alguém tenha interesse em trabalhar na SK e trabalhar com essas tecnologias, né? Então, só para reforçar, a SK é uma empresa que fornece essas tecnologias para o mercado. E vou pedir por gentileza para o Caio passar o link, então, do formulário, né, da SK. É um formulário bem rápido, em menos de 30 segundos vocês respondem, e todos aqueles que responderem estarão automaticamente dentro de um sorteio, de um treinamento do SolidWorks. Tá? Pessoal, obrigado então aí pela disponibilidade de vocês, pela atenção de vocês, e fico à disposição. Muito obrigado, viu, Renan? A palestra foi sensacional, assim, simulação é sempre um tema interessante, principalmente aplicado em indústria 4.0. Então, agradeço aqui desde já. Vou passar para eles os formulários. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta que gostaria de fazer aí, fiquem à vontade para fazer pergunta aqui no chat também, tá? Isso. Tem a aba de perguntas ali, já estão com 2 perguntas. Tá. Daí eu já estou vendo as perguntas aqui, do Pedro Henrique de Oliveira. O domínio dessas ferramentas de simulação já é um requisito curricular para engenheiros do mercado de trabalho? Olha, sendo bem sincero contigo, é uma coisa que está crescendo, ela está crescendo, mas ela ainda não é um requisito. Na verdade, assim, eu não diria que é um requisito básico como inglês, né? Por exemplo, a língua hoje inglês é um requisito básico, né? Mas conhecer uma ferramenta de simulação, eu diria que não é um conhecimento básico, mas sim um conhecimento que traz um diferencial para você. Então, eu não diria que ainda é um conhecimento, vai se tornar um conhecimento básico, disso não tenho dúvida, mas ainda não é, tá? Segunda pergunta, o estudo de topologia pode ser feito também utilizando o Simulha? Sim, também pode ser utilizando o Simulha, tá? Tanto o Simulha quanto o SolidWorks tem o estudo de topologia, tá? Ambos têm essa ferramenta. Opa, lançaram uma pergunta no chat aqui, eu vou ler para você. Eu tenho acesso aqui, tá? Se eu quiser, aqui é do Gabriel dos Santos, né? Essa daqui. Gabriel Galete. Isso. Renan, boa noite. Gostaria de saber a respeito das ferramentas de simulação. Qual o custo médio de um software de simulação e até que ponto compensa para uma empresa o lucro que ela vai ter em relação ao custo do software do simulador? Cara, isso é uma ótima pergunta, então, mas isso varia muito de caso para caso, porque o software de simulação ele não tem um custo único, né? Ele não é uma caixinha pronta de produtos, ele tem pacotes de simulação, né? Então, por exemplo, o meu produto só envolve problemas físicos em relação à estrutura. Então, eu só vou comprar essa parte da simulação. Então, o custo para comprar só isso é bem mais baixo. Então, eu vou ter um payback, um retorno de investimento mais rápido. Né? Então, vai muito de caso para caso, tá? Vai muito de caso para caso. Geralmente, vale mais a pena uma ferramenta de simulação, não que não valha a pena para todo mundo, vale para todo mundo, mas vale mais a pena para aqueles produtos que têm muito valor agregado nele. Né, que passou por processos de transformação, ali uma cadeia de processos de transformação mais complexa. Acaba fazendo mais sentido. Por quê? Porque o valor agregado ali é maior. Mas, dependendo da situação, mesmo produtos com baixo valor agregado, faz sentido já falar de simulação. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Né? Cadeira plástica, né? Essas cadeiras aí, plásticas de aniversário, né? Aquilo lá precisa passar por um processo de simulação, porque eles precisam, aquilo lá tem norma por trás, né? Ele precisa identificar qual é a carga máxima que aquela cadeira suporta. Então, se eu não simulo aquilo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer tentativa e erro, eu tenho que fazer diversos protótipos, eu tenho que fazer muitos processos ali que são custosos, né? Mas perceba que é um projeto simples, uma cadeira plástica, né? Então, já faz sentido para uma empresa que produz cadeira plástica ter uma ferramenta de simulação. Ele vai fazer um investimento único e vai servir para todos os produtos que ele lançar. Pode ser uma cadeira plástica com braço, ou é um banco plástico, ou é um banco para pessoas mais pesadas, enfim. Então, para qualquer tipo de produto, ele já tem uma ferramenta de simulação que pode ajudar ele. Mas, em resumo, a ferramenta de simulação serve para todo mundo, mas depende de caso para caso, para saber quais casos vai valer mais a pena ou não. Tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. André Kenzo Nakamura. Existem vagas de estágio das classes? Sim, quais seriam as áreas de atuação? Sim, nós temos vagas de estágio. Eu, sinceramente, não sei se tem vaga aberta nesse momento, tá? Mas a gente sempre abre
vagas de estágio. As áreas de atuação são nas áreas técnicas, geralmente, né? Então, áreas ali de a parte de implantação do sistema, visitas em clientes ali para auxílio comercial. Então, a gente tem várias diretrizes ali, mas sempre dentro da área técnica, tá? Bom, acho que é isso aqui, né? 4 perguntas, eu não sei se tem mais alguma aí. O sorteio não é agora, tá? Pelo menos não da minha parte, tá? O sorteio tem que o pessoal vai preencher ali, depois a gente entra em contato com a pessoa que foi sorteada, tá? Tranquilo. A gente tinha previsto no sorteio, então, via a plataforma. Então, vou dar aqui uns minutos para chamar os amigos e tal, quem estiver aí. Então, Isso, exatamente. Desculpa, não entendi. Você vai fazer 2 sorteios e um pela SK, é isso? isso. Então, vão Tá. ser 2 cursos aqui vão ser sorteados Ah, legal. agora pela plataforma, e o sorteio vai ser para quem responder o formulário de feedback de vocês. Ah, perfeito. É que daí aqui o pessoal está respondendo ali, daí acho que amanhã, no mais tardar até o fim da semana ali, até dia 27, a gente entra em contato com a pessoa que foi sorteado aqui, tá? Vai ser um treinamento bem bacana. Treinamento EAD, né, de SolidWorks, de forma gratuita. É um treinamento que nós comercializamos ali por 400, 500 reais, mais ou menos, né? Então, um valor bem interessante aí de produto para vocês, né? Bom, então vou fazer o sorteio agora. Ele vai ser feito através do chat, então fiquem atentos. Bom, então, Fábio Júnior Romel e Alex de Souza Matias. Bom, vocês ganharam um treinamento de SolidWorks, parte da SK. Então, entre em contato com o número que apareceu para vocês. Caso vocês tenham perdido a mensagem ou qualquer outra coisa, podem ficar à vontade de entrar em contato com o meu número, que eu repasso a vocês. Vou colocar ele no chat. Então, Bom, acho que da minha parte é isso, né, Caio? eu acredito que sim. A gente pode terminar aqui, então. Agradeço novamente a você pela palestra, foi sensacional, como eu já falei. São temas sempre interessantes, assim. E eu agradeço a todo mundo que participou. Muito obrigado pela participação de vocês. E parabenizo aos vencedores do sorteio. Beleza, pessoal. Obrigado e até a próxima. Contem conosco aí. Tchau, tchau. Obrigado.